Muito bem-vindo ao seu podcast. Estamos aqui com personagens novos, membro da mesma bancada, posição diferente, Pastor Saulo. Mas vou apresentar para vocês aqui 4 homens e uma mulher. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, mas quero deixar logo de cara aqui que esse podcast está em um momento, antes de mais nada, em revolta. Pastor Ricardo, sim, você é líder jovem da Associação Rio Fluminense. Nós estivemos no podcast Reset. Foi maravilhoso com o pastor Robson Aleixo, o pastor Venefride, Sérgio Saas, Margem Norte. E o Cristiano. Cristiano. E podcast Além do Sábado, porém, cadê nossa camisa? Pastor Saulo, o senhor recebeu a camisa do acampamento? Não, tô aguardando ainda. Pois é, eu vim de preto em movimento de luto, mas tá aqui, ó. Nós estamos com os nossos regionais presentes desta região maravilhosa, que é a região oceânica. Isso. Correto? É isso. Região oceânica, todo mundo aqui uniformizado. Acamp, Reset, Rio Fluminense. Eu acho, pastor Saulo, que... A galera comprou a ideia aí, hein? Pois é, e a gente, pastor? E a gente, cadê nossa camisa? Tô muito rebelde, eu sou o único diferente aqui nessa mesa. Bom, não, detalhe. E não é só essa provocação. Deixa eu falar outra coisa. Pais fundadores, nós demos canequinha escrito Além do Sábado, pastor Ricardo? Não demos. Foi por isso, pastor. Nós não te demos caneca porque você não nos deu camiseta. Então nós merecemos a caneca aqui de brinde também, né? Então, olha só, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, vou apresentar a bancada e depois a gente faz oração, obviamente, primeiras damas, vou pedir para você, Larissa, fazer oração e aí depois, ali no final, a última oração, vou ver quem o Espírito direciona. Então, peraí, tá no meu ponto o quê? Ah, ok, tava esquecendo, ó, você que nos segue nas nossas redes sociais, Deezer, YouTube, Instagram, o que mais? Todas as outras. Ainda usa Facebook hoje em dia? Facebook usa. Opa. Nós vamos falar hoje, gente, dos velhinhos. Velhinhos que ainda utilizam Facebook e outras coisas mais. Olha só, você, por favor, curta, compartilhe, divulgue esse podcast que fala sobre a palavra de Deus, olhando para o momento que nós estamos vivendo, para a nossa sociedade, a gente se volta para a Bíblia e ela nos orienta como nos comportar. Então, dito, informado, cobrado, hoje eu vou fazer várias revelações e algumas cobranças. Já estou avisando desde o começo, você que está assistindo o episódio de número 9 desse podcast, apresentando do meu lado direito, posição nova, porque nós estamos com os regionais da região oceânica. Ele, Pastor Saulo. Manda seu salve, pastor. Muito bom, galera, poder estar com você mais uma vez. Nossa alegria de ter a sua participação conosco. Você que já nos acompanha há algum tempo e está mais uma vez aqui conosco para assistir mais um episódio do podcast Além do Sábado. Seja bem-vindo. Muito bom. E nós temos agora, gente, um outro. Deixa eu falar aqui. Nós temos o pastor Victor, que sempre vem aqui e ele não gosta de ser chamado de Vitor. E ele sempre falou assim, não é Vitor, é Victor. E aí eu pensei que era uma coisa específica, mas não. Nós temos outros. É característica do carioca, pastor Saulo. Aqui no Rio não tem Vitor. Aqui é Victor. Nós temos aqui o regional Victor. Dá um salve pra galera, pra aquela câmera ali, ó. Salve, galerinha. Tudo bom com vocês? Que Deus abençoe a cada um. Sou o Victor Hugo. Victor Hugo, não é Vitor Hugo. Eu sou regional da região Imperial, que pega ali Maricá e uma partezinha pequena de São Gonçalo. É um prazer estar aqui com vocês pra gente debater mais um pouco sobre esse tema tão especial que está na palavra de Deus. Boa. Você fez assim, por que você falou assim, mostrando assim? Assim? É porque eu sou jovem, eu sou regional remanescente de um movimento que tá difícil aqui pra essa galera. Entendi. Essa é a deixa pro senhor. Muito bom. Um movimento que, olha, ele já saiu à frente. Eu até brinquei aqui outro dia pro André que eu recomecei recentemente e já tô na frente deles. Olha só, porque eu já estou aí, ó, casamento marcado e a galera tá indo aí. Aonde? Cadê?
Manda um beijão pra sua digníssima namorada. Jennifer, um beijo pra você. Cara, a mulher mais linda desse mundo. Uau! Ai, rapaz. Te amo. Ó, Fiquei nervoso agora. ai, chega, doeu. Sou Chega, tímido. doeu, mas não doeu em mim, não doeu em mim. Doeu do lado de cá, dessa vez aqui. Os solteiros não têm paz nessa Não tem terra. paz, e olha, Os gente. velhinhos, cabelo branco, estão saindo na frente. Veja só, fica aí a dica pra você e eu vou apresentar o lado solteiro da mesa. E aí já estamos, né, fazendo uma provocação você, menina, menino, jovem, cristão, adventista que tem aí o desejo de construir uma relação de sucesso. Duas opções para vocês. João e Larissa. Mas vai lá, João, fala de você e diz onde é que você faz aí seu trabalho de liderança jovem. Meu nome é João, sou regional da região central, que pega ali São Gonçalo, né, distrito de Barreto, Jardim Catarina e também distrito de São Gonçalo. São 3 distritos. São 17 igrejas aproximadamente. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Fizemos participação, acho que na edição 4, Lá em casa ainda. lá em cima. Não, Agora não, no desculpa, estúdio, lá a em primeira casa não, vez. estúdio No estúdio Oliveiras. Oliveiras. Agora estúdios, o quê? Caraí? Não sei o Estúdio nome agora. Caraí, Estúdio Caraí. Não, estúdio Caraí. A gente não deu o nome porque aqui a gente vai ter outros podcasts e outras coisas. Então aqui é um prazer estar aqui mais uma vez debatendo com vocês. A gente pula a parte do solteiro, da solteirice, e a gente fala que está preservados no Senhor. Ok, Amém? ok. Tá bom. Fica Mas- aí, se você quer alguém preservado. Aí, Conservada no azeite. Foi mal. Piadinha. Quicou, e a gente não perdeu a oportunidade e chutou. Corta. E ela que volta mais uma vez, a regional, líder jovem da igreja dela ali em Itaipu, que é uma região linda. E também regional da Oceânica. região. Ah, são 3 regiões, né? São 3 regiões. Peço desculpa, eram 3 regiões: Imperial, Central e Oceânica. Larissa. Ah, detalhe, tá? João é advogado, Larissa é advogada também. Essa aqui, o pessoal, eles gostam de trazer advogados, mas eu acredito que é outras profissões aqui. Mas Larissa, já encontrou Larissa? Não encontrei. Se ele está preservado, eu estou ancorada em Cristo. Amém. Gostei. Estou ancorada. crucificado com ele. Crucificada. Não, que ancorada. isso? Que crucificado? Não, gente. Larissa, assim como o João, uma menina de ouro, está aí, ó, gente. Tem que passar pelo crivo do pai. Tem que passar por vários crivos. Tem que dar presente para o pai só usa Lacoste, e eu não estou mentindo. Ele só usa Lacoste, não estou mentindo. Gente, dá um close na Larissa. Os meninos, você que é de Deus, que está procurando uma menina que canta, tem dotes de desenhos, Ela prega, hein? Prega. prega. Prego. Então, se você não se intimida como uma mulher que tem potencial para a palavra de Deus, tá aqui, Larissa. Obrigada, pastor. Tá bom? Manda um Foi salve. ótima essa introdução. Fala aí, galera. O podcast está saindo em bom tempo, pastor, porque eu fiz meus cálculos perto da programação. Qual do programação? dia 29 que o senhor vai estar lá. Então, se você está nos arredores de Itaipu, no final de semana do dia 29, esteja com a gente pela manhã e pela tarde, tá? Entra lá em contato, segue a Igreja Itaipu, esteja com a gente que o pastor Binho vai estar lá. Eu estarei lá nessa programação e também o pastor Ricardo. Ricardo, pela manhã, imperdível. Consagração da Missão Caleb de 2026. Então, por isso, pastor Ricardo, se você quiser me dar a minha camisa nessa ocasião, para que eu possa pregar, e eu trago a camisa do pastor Saulo, da equipe do podcast Além do Sábado, vou ficar muito feliz. Combinado. Larissa, faz a oração que a gente Faço. brincou tanto e a gente já vai introduzir. Eu já vou dizer o seguinte: essa provocação toda é que o pastor Ricardo é um pastor jovem, bem conservado, bem ancorado. E eu sou um pastor, junto com o pastor Saulo, pastor mais experiente. Típico dessa lição, eu não sei se a gente está brincando certo, eu acho que sim, ó, a herança de Caleb. Gente, vamos falar de um velhinho que foi brabo. 85 anos ele estava quebrando geral. O homem era bruto, pedia os lugares mais difíceis porque confiava não na sua própria força, mas em Deus. Fica aí a lição para vocês, tá bom?
Respeita as cãs aqui, ó. Respeita. Lari, faz a oração, por favor. Vamos com vocês prontos falar com o Pai. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos aqui, Pai, para extrair lições preciosas da Tua Palavra. Te pedimos que a Tua presença seja manifestada aqui, através da sabedoria, do discernimento e da paz. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Tô olhando aqui as Bíblias, vou deixar o pastor Saulo guardado um pouquinho. João. Victor. Não, é Hugo, né? Victor Hugo. Victor Hugo. Faz o resumo em 30 segundos desse estudo da lição. Qual é o pano de fundo dessa história? O plano de fundo dessa história é o seguinte. O povo de Israel rodou. Quando Caleb tinha ali por volta dos seus 45 anos, ele tinha uma promessa de Deus, que ele ia conquistar um lugar. O povo de Israel deu para trás, tiveram que rodar. Quando chegou 85 anos de idade, Caleb chegou pro líder, que era o Josué, e falou assim: meu chefe, eu quero a minha terra, eu quero aquela lá, ó, a mais difícil. Eu ainda tenho a força dos meus 40 anos. Vamos que vamos para cima. E aí? Bem resumido. Deixa eu perguntar uma coisa. Não, ficou excelente. Se vira nos 30. Ficou excelente. Eu senti, João, sabe por quê? Eu percebi que você é um cara decidido, já tá namorando, já resolveu a sua vida. Pronto. Entendeu? Pronto. Pra acomodar. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Agora o seguinte, vem cá, para vocês que são jovens, qual é a importância da história de Caleb na formação de um jovem cristão? Quando a gente estuda a história de Caleb, ele já com seus 85 anos, indo para a terra de gigantes, e a gente vai discutir isso lá, mas para vocês, qual é a importância de olhar e ter um referencial mais experiente, realizando grandes coisas para Deus, que não considerando nem sua idade e nem o tempo que estava vivendo, pegando o mais difícil? O que isso diz para vocês? Começa comigo? Pra mim, o que chama atenção em Caleb é a certeza da promessa. E a gente tem promessas também. Por exemplo, a gente sabe que o Senhor vem, está preparando lugar, quando Ele vier, nos trará junto para Ele. E Caleb tinha certeza da promessa de Canaã, teve a primeira oportunidade de alcançar, o povo não o escutou. Na segunda oportunidade de garantir a sua herança, ele agarra com tudo que tem, porque Caleb não mudou. De 40 anos a 85, ele continua com a mesma certeza de que o Senhor iria prover. E essa certeza dele é baseada no seguinte fato, de que nunca é sobre a gente. Nunca é. A missão não era sobre Caleb, era sobre Deus. E se Deus prometeu, independente do que o ser humano faça, ele vai cumprir. Então isso para mim é o que mais se destaca sobre Caleb, a certeza que ele tinha na promessa, que não foi abalada nesses 40 anos que se passaram, desde aquela primeira oportunidade que ele teve de agarrar a terra prometida. Então a promessa de Deus encontrava um abrigo muito forte no coração de Caleb. A perseverança, então, ela é notória, né? Porque eu fico lembrando, eu lendo a história de Caleb aqui um pouquinho, eu não venho de lar adventista. Então, quando me batizei, eu tinha cerca de 15 anos. E minha família não aceitava muito bem essa questão do batismo, da carne de porco, guarda-sábado. E eu lembro que eu me batizei e lá em casa sempre teve aquela calabresa no feijão. Era clássica. E eu passei 3 meses sem comer feijão lá em casa por causa da calabresa no feijão. Hoje, na época minha mãe achava um exagero, mas hoje eu vejo como é que permanecer e utilizar minha fé, mostrar minha fé de maneira muito prática, favorece para as decisões de hoje. Então eu vejo que Caleb, desde a mocidade dele, ele decidiu andar ao lado do Senhor. E essa decisão, ela reforça nos desafios grandes, né? Tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Eu acho que Josué traz muito isso pra gente. Ele não deixou para ser fiel no fim da vida, não deixou para ser fiel só nos momentos importantes. Ele veio numa caminhada, é uma crescente. E culmina nisso, né? A confiança, a ponto de ele e o Senhor andarem juntos, ser quase um só ali na decisão. Legal, legal. Pastor Saulo, deixa eu trazer você agora dentro de um contexto de experiência. A gente está nessa primeira parte fazendo nossa identificação com o texto. O senhor é um pastor jovem, com muita disposição. Jovem ainda não. Não, é jovem, lógico que é jovem. Gente, deixa eu explicar para vocês. Ó, na segunda-feira, que é folga pastoral, nós resolvemos fazer um pedal. Pedalamos aí 30 e poucos quilômetros de manhã. À noite, o pastor Saulo foi e pedalou mais 30 e poucos quilômetros e foi na academia também.
durante o dia. Sem cuidar das responsabilidades de casa com as crianças. Então, perceba a energia do pastor Saulo. É por isso que eu vou fazer a pergunta para ele, tá? E foi treino de subida no pedal. Foram 24 pessoas pro pedal e só 8 terminaram o treino. Ele subiu o Parque da Cidade. Então, Morro do Zulu, Parque da Cidade, Fla-Flu. O que mais? Tem um morro. É só ladeira para você que não conhece Niterói. É só ladeira. Então, assim, foi puxado. Pastor Saulo, me fala uma coisa. Existem coisas hoje, com sua experiência, com a sua vivência como pastor, mas nem tanto como pastor, como cristão, que você percebe que se você tivesse feito diferente na sua juventude, você teria chegado melhor nos dias de hoje? Se sim, quais elas você poderia pensar e pontuar para que a gente possa fazer um espelhamento com quem está nos ouvindo, que tem aí uma vida pela frente, tem muita história, pode tomar decisões melhores. Eu acho que a fé é um exercício que você vai fazendo cada vez que você tem uma experiência, uma relação com Deus, uma vivência com Deus, você se fortalece cada vez mais. Então eu acho que contar ou anotar as experiências que você teve com Deus e as vitórias que Ele te fez passar, te vivenciar, vai fazer com que tua fé aumente. Eu acho que isso foi o que de fato aconteceu com Caleb. Ele viu a mão de Deus em todas as coisas, em toda a história, nas promessas de Deus, no maná, na água saindo da rocha, e isso fez com que ele acreditasse na promessa. A Larissa comentou aqui, esse aspecto da vida de Caleb, que ele era alguém determinado, com a mesma fé que ele tinha. Eu não creio que ele tinha a mesma força física de 40 anos atrás. 45 anos se passaram, mas ele tinha a mesma fé, a mesma convicção, a mesma força, a mesma determinação para alcançar aquilo que Deus havia prometido para ele, né? Eu acho também que algumas coisas, isso como a fé, existem coisas que a gente pode também negligenciar que vai fazer a diferença na vida da gente lá no futuro. Você negligenciar o sono, a alimentação saudável, o exercício físico, pode ser que você chegue a uma determinada idade sem disposição para fazer algumas coisas até básicas, né? Então isso tudo são experiências, a gente pode levar e fazer essa comparação da nossa vida física, saúde, como também da nossa relação com Deus. A nossa fé vai aumentando gradativamente, se fortalecendo, mesmo com a idade, ou mesmo com o tempo, né, que você tenha vivenciado, histórias que você tenha passado, a tendência é que elas possam te fortalecer. E não o contrário. Agora, a incredulidade, quando nasce no coração e a gente se permite ser uma pessoa incrédula, uma pessoa resistente a acreditar, isso também pode acontecer. O mesmo sol que amolece a cera é o que endurece o barro, não é isso? Então a gente, mesmo com as experiências com Deus, mesmo visualizando milagres, uma parte do povo preferiu não acreditar, e essa parte morreu pelo deserto ao longo dos 40 anos. Mas uma pequena parte, incluindo Josué e Caleb, que foram os únicos daquela geração que permaneceram para uma nova fase da vida de Israel e tiveram condição de entrar e receber a herança. Muito bom. Ó, você que está chegando agora e começou a perceber o que está acontecendo aqui, a gente está falando sobre algumas coisas que, para um homem de 85 anos, estavam incompletas. E eu pergunto para você, no encerramento desse primeiro bloco, dessa primeira parte desse episódio, que coisas na sua vida, ou que partes da sua vida ainda estão incompletas? Não estou falando de relacionamento. Estou falando das questões espirituais. Que coisas você ainda não conseguiu avançar? Que decisões você precisa tomar para que você possa avançar e tornar completo aquilo que você foi chamado a fazer, que você foi desafiado a se comprometer e que talvez a sua vida não se completou em outras áreas porque você não tomou essa decisão e não avançou. Caleb chega aos 85 anos olhando para partes da vida que ele precisava resolver. E resolveu. E você? Fica aí, espera um pouquinho, a gente já volta e o papo só começou.
continuidade desse episódio que pegou fogo, tá? A discussão continuou aqui nos bastidores com muita informação. Obviamente, parte da vida deles foram compartilhadas. E ó, tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa muito boa. Só uma pausa, aqui um recadinho no Ministério Jovem. Aliás, vocês podiam fazer um convite para a galera se envolver no Caleb, que estamos às portas, por favor. Vocês como coordenadores, façam valer aí o título de vocês. Cada um manda um recado para sua região, olhando para a câmera ali. Bate continência para o nosso líder máximo, Pastor Ricardo, nosso líder jovem. Por favor, começando por Larissa. Aleluia. Ah, tá. Gente, juventude da região oceânica. Missão Caleb é viver a sua salvação para então se preocupar e lutar pela salvação de outras pessoas. Vivenciar a Missão Caleb é obrigação. A gente tem que se preocupar com a salvação do outro. Então, esteja junto no serviço. É importante para a tua vida espiritual, mas principalmente para a gente exercitar um pouquinho do amor ao próximo, que está precisando, às vezes, voltar para a casa do Pai ou conhecer mais a Deus. Então, não é um convite, é uma convocação. Ficou difícil para vocês. O que eu vou falar agora? Ficou difícil. Ficou difícil, mas agora com você, Victor. Pessoal da região Imperial, pessoal de Maricá, Lagoinha e distrito de Alcântara. Vamos que vamos para cima. A gente tem um propósito, a gente tem uma missão. Deus nos confiou essa missão. Como a Larissa disse, isso não é um convite. Vocês estão sendo convocados para serem guerreiros nessa guerra contra o mal do lado de Deus, de Jesus Cristo. Fechou, conseguiu no final, deu certo. Deu certo, muito bom. João, contigo. A minha região é maravilhosa, minha região já tem 138 inscritos, estamos em segundo lugar na nossa associação. Uau. Então já sabemos que o nosso exército é poderoso. Então aqueles que estão dormindo, por favor, desperte. Temos até 30 de novembro para fazer as inscrições, mas não para ganhar uma camisa. Porque a camisa, todo ano tem uma cor diferente, um modelo diferente, mas estamos convocando você para fazer parte do exército celestial. O Cristo quer contar com a sua força e esse é o momento. Aguardo vocês na Missão Caleb 2026. Muito bom mesmo. Muito bom. Deixa eu dar um recado aqui pro distrito de Niterói. Exato, eu ia te pedir, pastor, por favor, para a câmera ali, ó. Isso aí. Gente, olha só. A montanha tá aí e eu quero convidar você para subir como Caleb subiu. Nós já temos a nossa montanha escolhida, tá? A comunidade Ponta da Areia, onde nós vamos realizar o nosso Caleb. Então corra, faça sua inscrição. Tá certo? E se junte ao exército de pessoas valorosas, jovens valorosos, que vão entregar as suas férias para Deus, para dedicar-se à missão. Então, corra, faça a sua inscrição. Tá aí, eu não poderia deixar como pastor auxiliar do pastor Saulo aqui nesse distrito maravilhoso, dizer para você que é membro de Caraí, onde eu fico mais tempo quando o pastor Saulo não me envia para outros lugares para pregar sem microfone, sem caixa de som, uma piadinha interna. Gente, seguinte, todo mundo aqui da igreja de Caraí é Caleb, do bebê de colo ao Caleb de idade. E aí eu já mudo. E já jogo pro contexto da lição. Pastor Saulo, me explica como é que era esse monte que Caleb pediu. O que que tinha lá? Por que era tão difícil e por que causou tanta surpresa para todo o povo de Israel ver aquele homem de 85 anos de idade pedir uma região específica? Muito bem. Essa atitude de Caleb ensina pra gente várias lições, né? Primeiro, Deus aceita a tua dedicação e teu serviço, não importa a tua idade. Tem gente que diz assim, eu já trabalhei demais na igreja, hoje eu quero sentar no banco e assistir. O Caleb está com 85 anos e está partindo para cima, e está dando o seu melhor e não está baixando a guarda. Então, seja aí um Caleb na sua vida espiritual, na sua luta, na sua batalha, na sua dedicação. Outra coisa, o monte que Caleb pede, esse monte era cheio de gigantes. Os filhos de Enaque, né? Eram homens gigantes, grandes, com quase 4 metros de altura. E esses homens tinham 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Eram pessoas que tinham muita habilidade para a guerra. Geralmente eram adestrados para a guerra, para a batalha, porque eles tocavam terror por sua estrutura muito forte, muito diferente. Tá? Então, esse era o monte que Caleb estava pedindo. E ele pede... E aqui a outra lição que eu penso da vida de Caleb.
às vezes você não precisa ter força, você precisa ter estratégia. Boa. A força não é tudo, né? A força não é tudo. Então, Caleb tinha uma estratégia e ele adotou uma estratégia. E ele usou o que tinha para poder conquistar a terra. Ele não tinha toda a força física, mas ele tinha determinação. E ele busca ajuda, busca auxílio, coloca a sua estratégia em prática, negocia alguma coisa. Se liga, pastor Sigo. Qual era a poder estratégia conquistar. de Caleb? Vocês estudaram a lição. Qual foi a estratégia de Caleb para derrotar os gigantes de mais 4 metros de altura, ou quase 4 metros de altura, com 6 dedos? Por favor, jovens universitários, líderes que estudaram essa lição, você qual que foi a estratégia de Caleb? Eu tô querendo procurar aqui, eu não tô achando. E o tempo está contando? Eu joguei pra ele, já falei no início. Não, o João é o nosso regional mais antigo. Vou né? deixar a pro honra João o dessa privilégio. Olha só, resposta. olha Para só. você que está nos assistindo nesse podcast, eu quero te convidar a estudar a história do capítulo 13 a Tô pegando 14. aqui. Conta ali a história de Caleb e como ele montou uma estratégia para conquistar aquela região. Se você sabe qual é a estratégia que Caleb usou, citada pelo pastor Saulo, para derrotar gigantes, escreve aí nos comentários. Ou dá uma dica. Fala de tal versículo. Escreve o porque eu tô por capítulo. fora. Escreve, por gentileza. Pastor Saulo falou, às vezes não é força, é estratégia. E Deus tem uma estratégia para você conhecer a palavra de Deus, chama devocional. Todos os dias você acorda a hora e lê a palavra de Deus. Você vai para a sua lição, você vai para a unidade da escola sabatina, você vai para o Maranata Class, você faz ministério Caleb nas alturas. E aí, dei tempo? Deu tempo, Deixa mas com eu não tô. eles. Eu não encontro. Eu sou Pastor péssimo em Saulo, história. qual foi a Sempre estratégia? fui. Ele tinha uma filha dedicada, né, ao serviço do Senhor, de fé, uma varoa de Deus, não é como a Larissa, assim, dedicada, Exato. regional. E Como aí ele disse João. assim- e ele disse assim, olha, se eu encontrar um camarada de fé, de determinação, que vai ser a principal característica para ser o meu genro, se subir comigo no monte para derrubar o gigante, pode casar com a minha filha. E aí, Rapaz. ele encontrou um rapaz por nome de Otiniel, que tinha fé, determinação, coragem. Saulo. Disse, eu vou subir a montanha. Ô, Saulo, aí depois pergunta por que estão solteiros, Saulo. Tem que subir a montanha, João. Tem que subir a montanha, gente. Vocês têm que ir no Parque da Cidade, subir a não. montanha lá. Mas pedir um varão, um homem de Deus, rapaz. Tem que ir Orar lá. naquele monte. Exato, Senhor, envia um homem de envia Deus. desse Niterói aqui, um só, Senhor. Tá vendo? Gente, essa era a estratégia que vocês tinham que saber, assim, ó, na ponta da língua. Pastor, Eu tava aqui analisando antes da Microfone, pergunta. microfone, João. Desculpa, tava vendo melhor agora. Eu tava procurando aqui, na verdade, as informações o comparativo da época do subir do monte do Caleb e antes lá na muralha, né? Porque os gigantes da época que existiam lá nas montanhas eram mesmos da muralha. Eu fiquei imaginando como é que as nossas experiências passadas também são responsáveis por experiência no futuro. Sim. Eu tava querendo buscar aqui no texto que na lição cita até essa O parte. Caleb, só pegando um gancho aqui, João, o Caleb poderia ter se amedrontado agora, já que a concentração idade, de né? gigantes Era maior. era maior, Era a num capital deles território ali, né? menor, num território menor. E Território outra coisa, os gigantes que haviam lá fez com que o povo tremesse de medo, de terror. Então ele teve coragem lá e com 85 anos ele teve coragem aqui. E essa é a perseverança que a gente fica buscando, né? Porque assim, a nossa vida ela é uma trajetória e todas as experiências são válidas. Até nas derrotas nós podemos tirar boas lições. João, não, eu vou pegar só deixa. E a pergunta é direta para vocês. Quais são hoje os gigantes que o jovem precisa enfrentar? Quais são os montes e com estratégias Deus nos está desafiando a tomar posse onde há dificuldades? Para o jovem, quais são esses grandes empecilhos? Desde o começo eu estava querendo pegar um gancho, porque é interessante que Caleb, se você for parar para pensar, como um ser humano, ele não tinha nada que favorecesse ele, tirando, assim, colocando para nós jovens até,
ele não tinha nada que fizesse ele acreditar que ele conseguiria aquela terra, e não tinha nada que, além de uma promessa de 45 anos, nada que assegurasse ele que ia ter aquela terra. Ele já estava com 85 anos, ele fala que tava com a mesma força da época de Moisés, mas hoje em dia os idosos também falam, não, a gente ainda tem a mesma força, só que o corpo não responde. E um fator muito interessante é que ele tinha tudo para não fazer, para se acomodar, e ele não se acomodou. A terra onde ele poderia pegar qualquer outra terra, uma planície qualquer, algo mais fácil. Ele já estava com 85 anos, a galera já tinha... Todo mundo ia entender. Todo mundo ia entender. E assim, hoje em dia, nós como jovens, a gente pede para Deus, a gente ouve a resposta de Deus, a gente ouve a promessa de Deus para nossa vida, só que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente já fala, não, então eu ouvi errado, então talvez não era bem assim. A gente começa a duvidar da promessa de Deus. É o tempo, não é o tempo, é a nossa ansiedade. Exato. É desejo que as coisas sejam mais rápidas. Exatamente. O jovem hoje é muito imediatista. E aí são dois pontos. Se a gente não recebe de imediato, a gente tende a se acomodar com o que a gente tem agora. Porque o que tem agora é certo, pelo menos, na teoria. Entendi. Humanamente falando, o que a gente tem agora é certo. Para Caleb, a planície era mais certo, era mais tranquilo, era cômodo. Mas ele tinha uma promessa, mesmo que já tivesse passado muito tempo, ele tinha uma promessa, ele confiava no Deus que tinha prometido a ele. E ele foi atrás, mesmo com todas essas dificuldades que já foram ditas aqui. Legal. E vocês? Todo desafio gera um desconforto, né? E a gente tende a ficar numa zona mais confortável, né? A lição de quinta-feira usa uma frase que eu gostei muito, que é sobre a incredulidade. Aqui, ó, entre esses gigantes, talvez o mais persistente seja a incredulidade. Confiar em Deus do invisível não é fácil. Então, e assim, confiar é questão de relacionamento. Então nós vemos muita quebra de confiança, nós temos a incredulidade, nós temos aquela condição de será que Deus está comigo? Por falta do relacionamento. Lá na Camp Jovem, o pastor Ricardo lançou o desafio dos 18 minutos, que é o devocional. É a gente acordar pela manhã, o despertador tocou, cancela o despertador, mas não abre o Instagram para ver se recebeu uma mensagem, não abre o WhatsApp, vai direto pro seu cantinho do devocional, porque confiança requer relacionamento. Então, e é um pouco a pouco. É nas pequenas coisas, nas pequenas conversas, nas pequenas decisões que vai gerando grandes confianças, né? O Caleb, ele conseguiu... Assim, eu trabalhei 7 anos na Marinha. E uma frase que a gente sempre escuta lá é: antiguidade é posto. Caleb tinha 85 anos, então ele tinha o direito de ser o primeiro a escolher qual terra ele queria. E se você é o primeiro, você vai escolher a melhor terra. Mas ele tinha tanta confiança que Deus já havia prometido pra ele, o relacionamento dele foi tão intenso, que ele falou assim: eu quero aquela lá. E o legal é que a terra se chamava Hebron, mas antes era a terra de Arba, né, que era o gigante, ou seja, aquela terra dos gigantes, a terra do desafio, a terra da briga, da confusão, passou a se tornar a terra da promessa, que a palavra Hebron significa promessa, prometida, aliança. Então olha só que gratificante. E isso foi graças à fé e à confiança de Caleb. Eu tô aqui pensando, sabe, João, enquanto você tá falando, e falou muita coisa boa, e foi uma sequência de falas muito próprias, eu espero que você esteja pegando tudo que está sendo falado, mas fiquei pensando o que a Larissa vai falar, porque ela tá aqui ouvindo vocês e tá aqui, ó. Eu queria só adicionar mais uma coisa, corroborando com o que o João disse logo abaixo. Não, mas peraí, segura. Larissa e você colabora pra gente fazer a escadinha. Vai lá, Larissa. Vai. Eu pensei em 3 pontos. Olha aí, viu? Eu tô falando, ela tava aqui, ó. Já é um problema. 3 tava gigantes, aqui, pastor. Primeiro é o medo da opinião das pessoas, que é um gigante na nossa vida. E não adianta falar, pastor. Pode ser o senhor como pastor, eu na universidade, no meu campo de trabalho. A opinião das pessoas é coercitiva. A gente age ou deixa de agir com medo do que as pessoas vão falar. Verdade. Outro gigante que me parece seria a cobiça por coisas que nos parece serem negadas porque nós estamos num caminho de Deus. Então, às vezes, o jovem está na igreja, mas tem um monte de coisa que parece que é muito legal e não lhe é permitida. E essa ânsia por aquilo que ele não conhece é um gigante para ele também, porque ele está na igreja, mas está com o olhinho lá fora. E o terceiro ponto, que para mim é relevante, mas talvez mais para o jovem que já está na igreja, é o medo
de se frustrar com Deus. Porque é muito cômodo a gente viver na superficialidade. Porque aí eu não tenho quebra de expectativa com Deus. Mas a gente tem um Deus que fala pra gente que faz o impossível. E faz o impossível não só no futuro, faz o impossível no agora também. E o pastor Robson Aleixo, lá no Acamp, disse assim, o pior problema da O Acamp que a gente foi e não recebeu camisa. É esse mesmo. Por que será? Porque se eu falar que a gente tá solteiro toda hora, mas Exato, de repente. Aí ele falou assim, o maior perigo da idolatria não é tirar Deus do armário, é colocar ele na prateleira. Então, achar que Deus é especialista em coisas específicas. Ele é especialista, na verdade, em salvar da morte, mas o especialista pro meu tédio, pra minha ânsia de ser reconhecida, pela minha expectativa de ter fama, isso eu resolvo. Eu resolvo com carreira, eu resolvo com a opinião das pessoas. Com algoritmo. Com algoritmo, eu resolvo de diversas formas. Então, a gente prefere deixar Deus na prateleira, ele é especialista em nos salvar, e a gente coloca vários ídolos, né, no lugar de Deus. Então, acho que são esses 3 pontos. De não reconhecer Deus como nosso salvador em tudo, no tédio, em todas as questões. O medo da opinião das pessoas, do julgamento das pessoas, que é pesado, a gente sente, é inegável. E a cobiça por coisas que parece que a gente não vai viver porque a gente foi negado várias coisas por estar na Bíblia. Muito bom. João, depois desses 3 pontos, acrescente o que você queria acrescentar. Acrescenta aí, João. Eu vou acrescentar mesmo. Victor, perdão, João. Eu tenho para acrescentar Victor, aqui. mas aí é a fala do Victor e eu já vou puxar pra encerrar, porque a gente tá com... Não é que fala muito, tá tão bom, que se eu deixar a gente continua esticando, porque tem muito assunto. Verdade. Só para corroborar o que o João disse, na parte de baixo da lição tá até frisado que naquele episódio lá de Lázaro, quando ele foi ressuscitar Lázaro, Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro, sabia que o milagre seria feito, mas Jesus chorou mesmo assim. E aqui fala que o choro foi pela incredulidade das pessoas ao redor. Poucas pessoas acreditavam e por isso que Jesus chorou. E teve um ponto que a Larissa também falou sobre ser cético, algo do tipo. A ciência, ela fala um pouco sobre isso. Atualmente, as pessoas, a gente pode ver por aí afora que as pessoas, elas estão um pouco mais apáticas, menos amáveis. E cientificamente falando, eu gosto muito de falar, botar a ciência junto com a Bíblia, porque a ciência comprova a Bíblia, mesmo quando ela quer refutar. E aí ela fala que hoje em dia o ser humano está sendo bombardeado com muitas informações o tempo inteiro, e o cérebro, o corpo humano, ele sempre busca equilibrar, se proteger. O cérebro, quando ele está sendo muito bombardeado com muitas informações, ele começa a se blindar, ele começa a criar uma capa que faz você não ter sentimento, você não ser atingido por aquelas informações. E é por isso que o ser humano acaba ficando muito apático. E aí quando a gente vê a realidade da Bíblia, o que Deus quer que a gente faça, é quebrar essa capa que o pecado tem criado na nossa cabeça por meio da oração, por meio do estudo da palavra, testemunho, do vínculo com ele, entende? Então foram só esses dois pontos que eu queria. Porque não foram só 2 pontos, né, Victor? Deixemos claro para quem está assistindo, mas muito bom. Victor. Desculpa, perdão. Gente, para fechar, a gente discutiu coisas importantíssimas. Eu acho que foi muito bem pontuado, muito bem marcado cada contribuição para você que está nos assistindo. Mas eu queria fechar com um ponto dessa lição. E esse episódio, que é falar sobre nossa disposição em contar boas notícias ou focar nas más notícias. Você percebe que o líder do povo foi um anunciador de boas notícias, mesmo em meio a situações difíceis. Caleb, mais experiente, também foi aquele que chegou com boas notícias diante de más notícias. Pastor Saulo, qual é a importância de a gente olhar para a nossa vida? E aí, dentro de um conselho do experiente, todos temos experiências, né? Olhar para aquele jovem que está nos assistindo, que está nos ouvindo aqui no podcast, um conselho sobre isso, sobre como a gente tirar boas coisas em situações difíceis e focar nos pontos bons a despeito da realidade, mesmo que seja uma realidade de olhar para uma terra, e estou voltando lá atrás, né? 40 anos atrás, quando eles olham a terra e o pessoal fala assim, nossa, são gigantes, nós não vamos conquistar. E fala, não, gente, a terra é boa. Olha o tamanho do cacho de uva, olha o tamanho desse melão, dessa melancia, desse morango, olha, imagina.
Ele olhou para as coisas boas. Qual a importância disso? Quais são os efeitos mentais para a vida espiritual, para a própria vida social? Nós vivemos num mundo que massifica muito, né? E trabalha muito o negativo, né? Tudo que é negativo vira reportagem, ganha fama, ganha proporções gigantescas, mundiais. É isso, uma coisa errada que você faz na sua vida acaba apagando uma vida de coisas boas que você fez. E a gente corre o risco de trazer isso para a nossa vida espiritual também, dentro da nossa convivência com a igreja, com os jovens. O jovem fez tanta coisa boa, atendeu, fez Caleb, fez tanta coisa boa, mas um dia ele deu uma bola fora. E aí a gente começa a demonizar esse indivíduo por conta de uma ação, né? Ellen White chega a dizer isso, né? Escritora norte-americana, né? Que um único erro não define o caráter. Certo? E outra coisa que eu preciso pontuar aqui é que em terra de incrédulos, quem tem fé é rei. Entendeu? Então, Josué estava vivendo em momentos em que as pessoas queriam de fato uma vida mais cômoda. Tá? Foram tentados a olhar para os gigantes e esqueceram das benesses da terra, das coisas boas que tinham ali. Mas ele demonstrou fé nesse primeiro momento, 40 anos atrás, 45 anos, e agora demonstra fé novamente. Ou seja, ele assumiu uma atitude positiva diante da vida. Quando você assume uma atitude positiva diante da vida, que é uma decisão que todos nós podemos tomar, nós vamos viver uma vida um pouco mais tranquila. Tá? Você vai ter condição de passar pelos obstáculos com mais facilidade do que alguém que se desespera facilmente, porque foca nas coisas difíceis, nas coisas ruins, no lado negativo da vida. Tá? Quando a gente passa por perdas, por desafios, quando você tomou a decisão de demonstrar fé e confiança no poder de Deus, seja qual for a situação, você vai ter condição de superar com mais facilidade e pode se tornar um exemplo também para outras pessoas, para consolar, para motivar, para inspirar outras pessoas. Só um segundo, porque tem uma frase do Charlie Chaplin que ele fala que a vida de perto é uma tragédia, mas de longe é uma comédia. E trazendo para a lição, vejo muito isso. Eu acho que Josué ele tinha tanto otimismo que ele sabia que andar no deserto 40 anos era ruim. Era sol, era praga, era talvez a iminência de fome, sede. Só que ele confiava tanto em Deus que ele falava, isso vai passar. A minha fé tem que estar conservada, porque lá atrás ele me prometeu que eu vou receber aquela terra ali. Então isso cabe muito pra gente, né? A gente destrói a nossa fé por nós mesmos muitas vezes. Como o senhor falou, um deslize não pode apagar o caráter de alguém. Existem coisas que são inerentes ao nosso caráter. Tem gente que, infelizmente, quer viver no pecado e não se arrepende por isso. Outras pessoas caem. E quando caem, tem que ser a mão estendida. E olhar para o alto e entender que tem um Deus guiando todo o contexto ou pronto a nos receber novamente, tem que ser uma questão de decisão diária. Então eu vejo muito isso aqui em Caleb, né? Ele passou 40 anos e não murmurou. E a fé dele foi sendo mantida até o ponto de, aos 85 anos, lembrar das benfeitorias que o Senhor fez no mal e no bom, e ainda assim olhar com fé, sabendo que ele pode conquistar aquela terra maravilhosa. Então, para você que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse podcast maravilhoso, se você cometeu alguma falha, saiba que se você pedir perdão para Deus, reorganizar, voltar para a rota, você pode conquistar a terra. Muitas vezes nós vamos sofrer as consequências de nossas ações. Normal, natural e esperado. Porém, se nós reorganizarmos, ajustarmos nossa caminhada, mesmo que o problema não tenha sido nós que causamos, mas outros causaram, Deus te traz de novo para o rumo e você vai conseguir avançar. Por isso, jovem que está nos assistindo, não desista. Continue, persista, porque você vai vencer para a honra e glória de Deus e para a sua alegria. Amém. Se mantém no foco, tomando decisões certas, porque você continua sendo exemplo. Talvez não é tanto exemplo para pessoas mais experientes, mas você é exemplo para pessoas menos experientes, como eu sou, como o pastor Saulo é, como vocês são e outras pessoas são. A gente continua avançando, firme e forte, e o Senhor Jesus está voltando. E é isso, a gente fica por aqui e eu quero pedir para que você, Victor Hugo, faça a prece final, peça a bênção de Deus, para que a gente possa ser como Caleb, chegar na terra prometida, independente dos gigantes que vamos encontrar, na certeza que o maior de todos é aquele que destrói todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus.
Então vamos orar. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado, Pai. Amém. Sabemos que estamos peregrinando aqui nessa terra e temos muitos gigantes a enfrentar, muitos desafios pela frente, Pai. Amém. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, te pedimos que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações a cada dia, nos lembrando da tua promessa de um reino celeste. Pai, te pedimos perdão porque muitas vezes tendemos a reclamar, a nos acomodar, a se deixar ser vencido pelos gigantes, mas não desista de nós e nos ajude a não desistirmos, Pai. Amém. Jesus. Nos ajude a termos firmes a certeza da salvação em Ti. Amém. Perdoe os nossos pecados, nos ajude a termos cada vez mais comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, amém, amém. Ei, antes de você sair, curte aí, vai, compartilha com alguém e começa a ativar todas as notificações para você não perder nenhum episódio. A gente fica aqui, muito obrigado. Esse podcast, o podcast Além Do sábado. Boa!